Hi, I'm Teacher Julio. What is your name? Hello, Mr. or Mrs. English student. How are you doing today? Welcome to one more class, one more day of English studies. Get ready to open your mind. Last class about prefixes, I think it was very good, and this is even better. Acho que essa aula está ainda melhor do que a outra, vai te abrir ainda mais a cabeça para alguns detalhezinhos da língua, né? Você vai entendendo mais e mais a mecânica de certas palavras, de ver uma palavra, bater o olho, nunca vi essa palavra, mas quer dizer tal coisa, né? Por exemplo, você sabe que os prefixos são um grupo de letras que vem no início da palavra e os sufixos são um grupo de letras colocado no final. O português tem também prefixos e sufixos, acredito que todas as línguas devem ter. Suffixes também, repeat, suffixes, que são essas letrinhas que sempre vêm juntas no final de algumas palavras. Por exemplo, em inglês tem aviação, em português, aviation. Ação, action. Tem alguns sufixos que felizmente tem o equivalente na nossa língua, igual ou muito aproximado, mas você sabe que não é sempre assim. Vai ter muito sufixo que a gente vai ver aqui que não tem, infelizmente, um paralelo com a nossa língua. Mas o primeiro da nossa lista tem don't worry. The first suffix in the list is similar to Portuguese. A gente vai começar vendo sufixos em adjetivos. Então, todas essas palavras no início aqui são adjetivos. Adjetivos que no final terminam com able. Esse sufixo em específico ele transforma substantivos em adjetivos. A gente vai ver então a forma do adjetivo que se derivou do substantivo. O substantivo conforto, em inglês é comfort. Comfort e o adjetivo para conforto, confortável. Comfortable. Comfortable. Sílaba tônica é a primeira. Comfortable. Good. Just a sec here. Comfort. Né? Bom, eu acredito que a maioria dos alunos aprende a palavra comfortable até primeiro. Né? Confortável, quando a gente está ali descrevendo a cadeira, a cama, a gente aprende a palavra comfortable. Está aprendendo as coisas que tem na casa. Mas a palavra conforto é comfort. Talvez você nunca tenha visto a palavra, mas você sabe que comfortable é um adjetivo confortável. Então, se você vê essa frase, I like comfort, eu gosto de alguma coisa, aqui tem que ser um substantivo. Se confortável, comfortable, o substantivo é conforto. Aqui é parecido com o português, ainda dá uma facilitada. Mas você tem que ter essa habilidade, sorry, my nose, que é de saber a função da palavra. Aqui, por exemplo, I like comfortable sofas. Se vem antes do substantivo, é claro que é um adjetivo. Então você tem que aprender a identificar a parte, né, função daquela palavra e você vai conseguir fazer essa transformação. Se comfortable é confortável, I like comfort. Comfort só pode ser o substantivo relacionado a essa palavra que você já conhece. A gente vai ver vários derivados, né? Comfort. E como é que é o oposto? A gente viu na outra aula, aliás, os prefixos que trocam, né, da ideia negativa. Conforto, comfort. Desconforto, será que é igual no português? Discomfort, ou então uncomfort, talvez incomfort, não, com certeza não. Lembra dos prefixos negativos? A resposta é discomfort. Que nem na nossa língua, felizmente. Então você vai transformando a palavra comforting. Se eu digo, quase que eu disse em português. It was a comforting day. Nunca vi essa palavra aqui. Que função que ela tem aqui? Que parte da frase é isso aqui? É um adjetivo. Comforting. Mas não foi um dia confortável. Confortável é comfortable. Talvez você não saiba que o ing no final, quando é um adjetivo,
A gente vai ver também esse sufixo, apesar que é um sufixo que você já conhece do ing, mas com essa função de adjetivo. No adjetivo, ele dá sempre a ideia ativa. Por exemplo, aquilo que conforta. O verbo confortar, comfort, também é comfort o verbo. Aquilo que conforta é confortante. Ou reconfortante, talvez seria a melhor tradução. Confortante ou reconfortante é aquilo que conforta. Então, sempre que você vê, por exemplo, um adjetivo formado com ing, vai ter essa ideia ativa. Se você sabe dessa regrinha, você vai conseguir entender essa frase mesmo nunca tendo visto antes o comforting. Se o ing é o adjetivo, né, que é ativo, é aquele que conforta. Então foi um dia confortante, não confortável. Sempre tem essa ideia de que conforta, ok? Mas isso a gente vai ver melhor depois. Só estou mostrando como você, sabendo uma palavra, você sabe às vezes 5 derivadas. É bem comum. Aqui é o ável, né? No português é o able. Comfortable, honra, o H ali é mudo. Honor. Honor, honorable. Se honor é honra, honorable só pode ser honorável. O próximo sufixo é esse aqui. Able. I-B-L-E. Transforma um substantivo ou às vezes um adjetivo em outro adjetivo. Por exemplo, reverso, reverse. Reversible. Felizmente fecha bem com a nossa língua. Reversível, reversible, horrível, horrible. Horror, horrible. Começando com os fáceis, que são que nem na nossa língua, felizmente. Esse também, esse é barbada. Né? Transforma um substantivo em um adjetivo. Lembra que todas as palavras aqui são adjetivos, né? Com o sufixo. Região, region. Regional. Emotion, emotional. Teacher Jodo, this is too easy. It's not so easy. Não é tão fácil, porque às vezes tem isso, por exemplo, esse sufixo aqui de beautiful. Não tem, é bonito. Não, o full aqui, duvidoso, doubtful. Infelizmente, isso não é um sufixo na nossa língua. Mas em inglês, atenção, também transforma o substantivo em um adjetivo. Por exemplo, beleza, beauty, beautiful. Attention, é muito comum eu corrigir esse erro aqui de ver a palavra com dois, confunde com full, que é cheio, que tem dois L's, e acaba escrevendo com dois L's também, beautiful, assim, não tá certo. Esse sufixo tem só um F, desculpe, só um L, one L. Beautiful, dúvida é doubt. Não pronuncio o B aqui, doubt. Duvidoso, doubtful. Até a ideia, né, desse sufixo tem a ver com full, que é cheio, né? Full. Então, cheio de beleza, uma coisa que é cheia de beleza é uma coisa bonita. Beautiful. Uma coisa que tem muitas dúvidas ali é uma coisa duvidosa. Então, sim, tem até uma ideia do full, mas lembrando que na escrita só tem um L, esse sufixo. Good? O próximo é bastante interessante, bastante útil. É o less. Mas você lembra, less é menos, né? More or less, mais ou menos. More or less. Mas acoplado a outras palavras, né, no final, o sufixo vem sempre no final, ele transforma um substantivo ou um verbo em adjetivo e significa sem, without, sem alguma coisa, without. A palavra fio ou cabo do seu computador e tudo mais é wire. Essa grande tecnologia sem fio, que eu adoro, eu odeio emaranhado de fio, felizmente muito. Né? Aqui ainda tem fio
mas a gente tem muitas coisas, por exemplo, o mouse sem fio é wireless. Wireless mouse. Você pode botar esse less no final de várias palavras e vai significar sem aquilo. Por exemplo, fim, end. Sem fim, endless. Filme interminável, endless movie. Senhor dos Anéis, The Lord of the Rings is endless, but very good. Esse vai ser bastante útil, né? Assim, você pode criar palavras, na verdade. Em inglês é bem comum você criar, né? Você pode, vamos pegar aqui as palavras de antes, doubt. Sem dúvida, você pode acoplar doubtless. Você pode criar palavras, essa palavra até existe, beautyless, mas ela não é usada. Opa, faltou a letter A here. Só que as pessoas entendem, se você disser beautyless, elas vão entender que é sem beleza. Mas não é exatamente uma palavra em inglês. Ela até já foi adicionada a alguns dicionários, mas o bom da língua inglesa é isso. Você pode inventar. Né? E o não nativo, como eu e você, a gente tem esse direito de inventar a palavra. Pode sim, que você vai ser entendido. O poder do inglês está na nossa mão aqui. Tem mais não nativos hoje em dia falando inglês do que o próprio nativo. O pessoal, é a língua internacional, não é mais a língua do americano, do inglês, do australiano, do canadense. É a língua do mundo. Então tem mais conversas em inglês entre não nativos, você já pensou nisso, do que entre os próprios nativos em inglês. Quando você vê alguém falando inglês, a probabilidade de aquela pessoa não ser nativa do inglês é muito maior. Então, se você quer inventar palavra, pode. Principalmente porque o inglês é uma língua que permite isso, é uma língua muito maleável e por isso que ela é tão boa. É uma língua simples e que você pode mexer e modelar aí um pouco ao seu estilo. Então, às vezes vai ficar um pouco estranho se você inventar algumas palavras, mas no geral dá para se entender o que você quis dizer. Não sei o seu nível aí, mas se o seu nível não está muito bom, bom não ficar inventando muita palavra, assim, pega as coisas que já existem aqui, né? Sem fim, endless, wireless. Vamos ver um outro exemplo. Às vezes a gente diz sem gelo, né? Eu quero a Coca-Cola sem gelo. Please, a Coca-Cola iceless, an iceless Coca-Cola. Vamos para o próximo. Então, less sempre é sem aquilo. Que é um sufixo de uma letra só, a letra Y no final de um substantivo, transforma esse substantivo em um adjetivo. Bagunça, mess. Bagunceiro, messy. Lionel Messi. Meat, meaty. A meaty sandwich. Sandwich with a lot of meat. Are you a vegetarian? I'm not. I love meat. I like meaty sandwiches. Esse próximo também é parecido com a nossa língua. Yes. Transforma um substantivo em um adjetivo. Então, criação, creation. Criativo, creative. Atenção aqui na pronúncia do creation. Isso aqui também é um sufixo. Esse T-I-O-N, né, como eu falei no início da aula, o aviation, por exemplo. A gente vai ver depois os sufixos que são em substantivos. Tem o shan, e nunca pronuncia chon, né? Creation. E aqui com S a gente pronuncia jan, invasion. Invasion, invasive. É o ivo no português, né? Invasivo, invasive. Criativo, creative. Ish. Transforma um substantivo também num adjetivo. Por exemplo, criança, child. Infantil, childish. Sweden, Swedish. Este é um sufixo bastante comum em nacionalidades, como aqui o sueco, né? Swedish, ele é acoplado em vários nomes de países para representar a nacionalidade, o adjetivo derivado
do nome desse país, né? Espanhol, Espanha, Spain. Espanhol, Spanish. Cara que é da Escócia. Escócia em inglês é Scotland. Às vezes muda um pouquinho, né? Só tira umas letras a mais. Scottish. Escocês, Scottish. O próprio inglês, né? English. Cara que é da England, English. Cara que é britânico, vem do Reino Unido, da Britânia, Britain, British. O que mais aí? Tem vários, talvez lembre de outras nacionalidades. Tem o ish. Irish. É a pessoa que vem desse país aqui. Ireland. Irlanda. Ireland. Irlandês. Irish. E por aí vai. Tem várias nacionalidades que com o ish. Você pode transformar o nome do país. Acrescentando o ish, fica alguma coisa que é daquele país, o adjetivo, né? Sueco, inglês, britânico e por aí vai. Esse sufixo ele é fácil entendimento, mas de má pronúncia. Escuto muito a pronúncia errada dele. Vamos lá, transforma um substantivo em um adjetivo também. Por exemplo, monstro, monster. Monstruoso, monstrous. Us. Apesar de ter o S, não é ous. Ous não é monstrous, e sim us. Monstrous. Nutrição, nutrition. Nutritivo, nutritious. Us, nutritious. Geralmente o us é o oso. Mas nem sempre, pode ser o ivo aqui também, nutritivo, nutritious. Às vezes vai bater com a nossa língua, às vezes não vai. Alright, let's continue now. Agora a gente vai para a lista dos substantivos. Substantivos que terminam com um sufixo. Os substantivos que terminam com o sufixo -nes são derivados de um adjetivo. Ele transforma um adjetivo num substantivo. Por exemplo, bondoso, kind. Bondade, kindness. Happy, happiness. E aqui o shan. Se for com T é shan. Se for com S é jan. Som de J, jan. E se for com T, som de sh, do X, shan. Transforma um verbo ou um substantivo em outro substantivo. Verbo decorar, decorate, decoration. Persuade, persuasion. Persuasion. Excellent. Hood. Transforma um substantivo em outro substantivo. Criança, child. Infância, childhood. Parent, parenthood. Atenção aqui que é paternidade, mas não é paternidade do pai. Paternidade tanto do pai quanto da mãe. Você lembra, né, que o parent pode ser pai ou mãe. Então, nesse sentido, parenthood é paternidade de um dos dois, não necessariamente. E até existe, né, maternidade especificamente da mãe é motherhood, paternidade especificamente do pai é fatherhood, mas se é um deles, não dizendo o sexo ali, é parenthood. Parenthood is complicated sometimes. Ship. Transforma um substantivo em outro substantivo. Friend, friendship. Relation, relationship. Esse você conhece, o ER, e às vezes o ER transforma o verbo em um substantivo, e aquele substantivo que faz a ação do verbo aqui. Por exemplo, o verbo ensinar, teach. Quem é que ensina é o professor, aquele que ensina é o teacher. Sail,
navegar. Aquele que navega é o sailor, o marinheiro. Ou literalmente navegante, mas geralmente se refere ao marinheiro, sailor. Que outras profissões ou até ocupações você lembra com R no final? Player é aquele que play, né? O jogador é aquele que joga. Player é aquele que play. Runner, swimmer é aquele que swim. Esse é um pouco parecido até com o de antes. Vamos ver aqui, ele transforma um adjetivo ou substantivo em um outro substantivo. Por exemplo, real, real, realista, realist. Novel, que não é novela, e sim romance, mas o romance literário, aquele é o tipo de livro, o romance literário, aquele que escreve isso é o novelist. Tem várias profissões que também terminam com o est. São derivados também de outros substantivos. Farmácia, pharmacy. Farmacêutico, pharmacist. Química, chemistry. Químico, chemist. Ou est, também para várias profissões. Meant, transforma um verbo em um substantivo. Por exemplo, engajar, engage. Engagement. Parecido com mento, mento, engajamento, engagement. Punish, punimento. No, punishment, punição. Nesse caso não é o mento em português, mas é o meant in English. Outro sufixo transforma um adjetivo em um substantivo. Adjetivo sereno, serene, serenity. Intense, intensity. Mais um que transforma adjetivo em substantivo. Adjetivo preciso, acurado, accurate. Vê a pronúncia aqui, não é it, e sim it. Accurate. De precisão, accuracy. Private. Esse também é um outro sufixo, né, que nesse caso não pronuncia it, e sim it. A gente vai ver em seguida. Não é private, não, private. E outro substantivo aqui que é derivado desse adjetivo também tem o sufixo privacy. Vamos agora ver sufixos em verbos. Esse eyes transforma um substantivo ou adjetivo em um verbo. Fantasia, fantasy. Não é fantasy, não tem som de Z, tem o som do S mesmo. Fantasy, fantasize. Human, humanize. Observe que no inglês britânico esse sufixo é escrito assim, com um S. Então você pode ver algumas variações, tipo fantasize, escrito assim. Fantasize, escrito com um S aqui, ao invés do Z. Mas no inglês americano é com um Z aqui. Fantasize. Você pode ver essa variação. Por exemplo, humanize também pode vir assim, dependendo do inglês que você está lendo. O sentido é o mesmo, a pronúncia é a mesma também, não se preocupe. Humanize. Mais um que transforma substantivo em verbo é o ify, ou ify. Example, exemplify. Satisfaction, satisfy. And, transforma um adjetivo ou substantivo em um verbo. O adjetivo apertado, tight.
apertar, tighten. Força em inglês é strength. Atenção com a pronúncia do TH, que aqui, na palavra força, o substantivo, tem só o soprinho, né? De thank you, de Smith, strength. But, quando tem o verbo aqui, o verbo fortalecer, o TH tem o som de th, que é aquele tremidinho do there, that, strengthen. Strengthen. Strength. Strengthen. Vamos ver aqui esse que eu comentei antes e atenção na pronúncia, né? Que ele transforma o substantivo em um verbo. Por exemplo, eliminação, elimination, eliminate. Regulation, regulate. Aqui a pronúncia é o ate, sempre, né? Eliminate, regulate, quando for um verbo. Mas como a gente viu antes, quando for aqui um substantivo, um adjetivo ou um substantivo, na verdade, e tiver mais de uma sílaba, a gente não pronuncia accurate ou private, a não ser quando é um verbo, eliminate, exterminate, sim, é ate, mas se for um substantivo ou adjetivo, é it, accurate, private, e esses exemplos que estão aqui, não é certificate, e sim certificate. Candidate. Escuto direto errado, candidate. Não, candidate. Delicado, delicate. Então a pronúncia é ate quando for um verbo, sim, eliminate, regulate, e também quando o substantivo tiver uma sílaba, sim, por exemplo, data, date, ou os nomes, né, Kate. Quando tiver uma sílaba, sim, é ate. Mas se tiver mais sílabas e não for um verbo, a pronúncia é it. Vamos mais uma vez para fixar. Certificate, candidate, delicate. E para finalizar, outros sufixos aí que não parecem tanto, são em poucas palavras, esse esque, como em pitoresco. Esse esco, em inglês, é esque. Uma coisa pitoresca é aquilo que parece uma foto, né? Tão bonito que é. Parece uma picture. Picturesque. Burlesque. Sabe o que é burlesco? Burlesque é uma coisa exagerada, uma coisa que... tipo uma paródia. Isso é um estilo teatral, um tipo de artes em geral, quando uma coisa burlesca é porque ela está exagerada, mais no sentido de paródia, de aumentar para ficar engraçado. Holic é aquilo que tem usado com palavras para dizer que a pessoa é viciada em alguma coisa. A pessoa que é viciada em álcool, alcohol, é alcoólatra, alcoholic. Alcoholic. Aquele que é viciado em trabalho, workaholic. Aquele que é viciado em compras, shopaholic. Então, holic sempre tem essa ideia de vício em alguma coisa. Aqui tem atenção na pronúncia aqui. Criticism. Ism. Esse lê não é ism, e sim ism. Pessimismo é pessimism. Ick, domestic. Mythic. Esse sufixo aqui a gente já viu, né? Ele transforma o adjetivo numa variação do adjetivo, que é a forma comparativa. Mais forte, stronger. Esse também, né? Transforma o adjetivo na sua forma superlativa, o mais alto, tallest. E os últimos dois sufixos você conhece com certeza, que é o ing e o ed, mas aqui eu quero explicar uma coisa bastante importante. Por exemplo, vamos comparar aqui o interessante, que é interesting,
e o interessado, que é interested. Como eu comentei hoje lá no início da aula, por exemplo, que a palavra era reconfortante ou confortante, aquilo que conforta é confortante. Ele tem o ing, né? Comforting. Então, a ideia é sempre essa. Quando o adjetivo, aqui eu estou falando só de adjetivos, eu sei que você sabe que o ing também é gerúndio, né? Que o endo, ando, indo, mas aqui eu estou falando de adjetivos. Quando o adjetivo terminar em ing, o ed também, ele não é somente o interessado, o adjetivo, ele é o passado do verbo regular, o particípio do verbo regular também, mas aqui eu estou falando agora de adjetivos. Então a comparação, né? Tipo, aqui eu usei o... Deixa eu voltar para o comforting. É uma derivação do comfort. Se você ia botar o ing, comfort também pode ser o verbo confortar. Então aquilo que conforta é comforting. Mas aquilo que é confortado, ele tem essa ideia passiva, comforted. Isso vai funcionar com todos os adjetivos que se derivam do verbo, que terminam em ed ou em ing. O ing vai ter uma ideia ativa, active. É aquilo que faz ação, é aquilo que conforta. Confortar, comfort. Aquele que conforta, né, então ele está fazendo essa ação, é reconfortante, comforting. Mas aquele que é confortado, ele está sofrendo ação, ele não conforta ninguém, ele é confortado. Tem uma ideia passiva com o ed. Outros exemplos, vamos comparar. Por exemplo, aquilo que frustra, o verbo frustrar é frustrate. Se uma coisa frustra você, né, então ele faz essa ação de frustrar uma situação, por exemplo, situation que frustra você, vai ser uma frustrating situation. ing ativo, faz ação. O ed, ele sofre ação, ele tem a ideia passiva. É um cara frustrado. Ele não frustra ninguém, alguma coisa frustra ele. Alguma coisa ou alguém. Então, um homem frustrado, a frustrated man. Vai funcionar com todos os pares. ing, por exemplo... deixa eu ver aqui nas minhas notas que eu esqueci. Interesting. Aqui tá na lista aqui do material. Deixa eu botar para o início aqui. Interesting. Então eu posso dizer que o meu aluno é interessante. Eu tenho um aluno interessante. I have an interesting student. Ele é interessante porque ele me interessa, né? O interessante, ele interessa a alguém, ele tem ideia ativa. Mas eu posso dizer que eu tenho um aluno interessado. I have an interested student. Nesse caso, ele não interessa ninguém, ele é interessado pela minha aula, ou por alguma coisa, pelos estudos. Ele é um aluno ed aqui, passivo, alguma coisa interessa ele. ing, ativo, ele interessa alguém. Isso funciona com vários pares assim, de adjetivos, ok? Isso é bem importante para você captar a ideia e conseguir adivinhar, supor o sentido de várias palavras. Bom, para terminar, os outros aqui sentidos do sufixo ing é o gerúndio, o mais comum, né? Studying, ou aqui lying, por coincidência ou por uma surpresa total, pode ser dois verbos, pode ser o verbo mentindo e também deitando, dois verbos que não tem nada a ver, são escritos da mesma forma, né? No infinitivo aqui é lie. Lie pode ser, você sabia que lie pode ser mentir e também deitar. Então no ing, inclusive o ing sofre uma alteração aqui também. Corto o e ali e acrescento y. Lying pode ser deitando ou mentindo. O ing pode ser um substantivo também, natação, swimming. Então lembra, ing não é sempre gerúndio. Não vai por aí porque isso pode te confundir. Sempre, mas é nadando?
Nadando é bom para a saúde. Se eu for escrever esse exemplo aqui, vamos fazer um pouquinho mais simples. É bom para você. Nadando é bom para você? Não, esse aqui é o substantivo. Natação é bom para você. Swimming is good to you. E o ED, verbo regular. Lembra que na maioria dos verbos regulares, na verdade, não pronuncia o E. É liked. Participo também sempre igual. Liked. E o adjetivo que a gente já conversou. Beleza? I really hope this class was interesting to you. And I also hope you were very interested in my class. I will see you next time, and again, and next time, and again. Bye bye. Take care.